Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 19 de junho de 2019, com adendos do dia 21. Posso a qualquer momento ficar offline porque eu estou com um problema pessoal. Meu pai, após quase 2 meses de internação, ele está indo para uma UTI em estado grave e eu realmente não sei o que pode advir disso. Peço para você ver o vídeo porque tem imagens que também são relevantes. Se possível, dar like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para ajudar aí na divulgação. Eu queria deixar adiantado já algumas reflexões que eu tenho feito a respeito dos vazamentos do The Intercept, colocar sobre alguns pontos em especial, e eu acho até que o que eu tenho a dizer agora pode até surpreender, mas deve surpreender algumas pessoas em relação a tudo que eu já disse antes a respeito desse assunto. Mas sim, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que, evidentemente, nada disso me surpreende pelo processo em si, porque a mim era completamente evidente, sempre foi totalmente evidente que Sérgio Moro não é um juiz imparcial. Ele tem um viés político claro, ele tem uma intenção deliberada, ele não fez papel de puro julgamento na questão específica do caso do presidente Lula e em outros casos também. Eu não desqualifico em total as pessoas da Operação Lava Jato, não. Eu sempre achei que algumas pessoas, claro, tem culpa mesmo. Mas apesar disso, eu também já deixei claro em mais de uma ocasião que, dado ao montante de irregularidades e a própria natureza de guerra híbrida dessa operação, eu acho que seria muito mais jogo que ela fosse completamente anulada, mesmo com o ônus de deixar impune algumas pessoas que realmente cometeram crimes, como Eduardo Cunha, ao qual eu já falei muito. O que isso aí mostrou pra gente é o quanto que algumas pessoas eram ingênuas, para não usar termos piores. Porque isso é evidente desde o começo. Deveria ser evidente para qualquer pessoa que observasse. Tanto no sentido de você ser contrário à Operação Lava Jato, quanto nos sentidos que eram favoráveis. Uma pessoa mais inteligente poderia ser perfeitamente favorável à operação, tendo uma visão maior de que, mesmo que ela estivesse envolvendo algumas irregularidades, seria por um bem maior. Eu entendo perfeitamente isso. Eu não tenho nada contra alguém que justifique de uma forma racional os seus interesses, mesmo que esses interesses sejam extremamente contrários aos meus, mesmo que eu os veja como extremamente danosos. Mas se essa pessoa faz isso de uma forma clara e consciente, isso para mim é muito menos grave do que fazer de uma forma estúpida. Mas a mim, se você realmente acreditou que Sérgio Moro era um herói, agindo da mais perfeita benevolência, bom, da forma mais regular, pois eu sinto muito. O que isso aí mostrou pra gente é o quanto que algumas pessoas eram ingênuas, para não usar termos piores. Porque isso é evidente desde o começo. Deveria ser evidente para qualquer pessoa que observasse. Tanto no sentido de você ser contrário à Operação Lava Jato, quanto nos sentidos que eram favoráveis. Uma pessoa mais inteligente poderia ser perfeitamente favorável à operação, tendo uma visão maior de que, mesmo que ela estivesse envolvendo algumas irregularidades, seria por um bem maior. Eu entendo perfeitamente isso. Eu não tenho nada contra alguém que justifique de uma forma racional os seus interesses, mesmo que esses interesses sejam extremamente contrários aos meus, mesmo que eu os veja como extremamente danosos. Mas se essa pessoa faz isso de uma forma clara e consciente, isso para mim é muito menos grave do que fazer de uma forma estúpida. Pelo amor de Deus, sempre foi claramente seletivo, sempre foi uma coisa direcionada. Ninguém pode alegar que acreditava que seu Sérgio Moro e seu Dallagnol eram paladinos da justiça totalmente imparciais. Os caras sempre foram enviesados. Os procuradores da Lava Jato, desde muito antes de iniciar a operação, já tinham manifestado, vários deles manifestado publicamente repúdio ao governo petista e apoio escancarado a personagens presidenciáveis do PSDB. Isso está registrado. O mínimo que se esperaria de investigadores, de juízes, é que eles pelo menos nunca tivessem demonstrado uma conduta parcial. Mas como raio você coloca numa condição de investigador, de procurador, de delegado, de juiz, pessoas que têm um evidente viés ideológico, um evidente viés político partidário? Veja esse caso recente do último vazamento aí. Fica completamente claro que o objetivo dos procuradores, ao tentar enquadrar também o FHC e as fundações, né, não era promover uma investigação, era
era criar a ilusão de que a operação era imparcial, porque já estava havendo muita reclamação da operação ser direcionada. Eles dizem isso lá nas mensagens. Vamos fazer isso porque aí a gente passa a ideia de que a operação é imparcial. E por que não fizeram? Acabaram cancelando. Porque depois ficou evidente que se fizesse isso, ia acabar tendo que liberar todo mundo, porque a situação era a mesma. Como o próprio Dallagnol mesmo falou, mas aí fica pior a gente fazer essa investigação toda e no final denunciar só o PT. Ou seja, porque o objetivo não era fazer nada sério. E de qualquer modo, a defesa ia ser basicamente a mesma, e provavelmente ia reforçar mais a tese da defesa, porque você tem tanto a defesa do Lula quanto a defesa do FHC trabalhando em conjunto. A possibilidade de não sentar ele seria muito mais alta. Esse é o motivo pelo qual não realizaram essa operação. Agora, isso é novidade, qualquer um tem um mínimo de noção. Isso é evidente desde sempre foi claro. E também, evidentemente, fajuto se dizer que é porque a FHC estava apoiando a operação, porque praticamente todo mundo estava apoiando essa porcaria. Até o pessoal do PT tava dando apoio, estava dizendo, ah não, no caso do presidente Lula não, mas no resto tá bom. Assim, pouquíssimas vozes tiveram coragem de se levantar e denunciar essa porra. Então todo mundo estava apoiando. Desculpa esfarrapada para poupar o FHC. E não é só por causa daquele caso lá do Caixa 2 lá da PQP, não. Tem denúncia de irregularidade até recente. Você teria muito material para se investigar, sim. Não só contra o FHC, mas com vários outros políticos do PSDB. E o fato é que o PSDB foi cirurgicamente poupado da Operação Lava Jato. Apesar de evidências muito mais fortes a respeito deles. Apesar de tudo isso, esses vazamentos não pioram a minha visão de Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato ou do Sérgio Moro. Pelo contrário, de certa forma até melhoram. Hoje eu os vejo com um pouco mais de benevolência do que eu via antes. Por quê? Porque uma das minhas maiores dúvidas quando eu me deparo com situações assim é saber se o indivíduo está agindo por perfídia ou por ignorância. E você fica naquele dilema, né, sobre o que é pior, a maldade ou a estupidez. Mas e também sempre fiquei naquela desconfiança, será que esses camaradas estão sendo hipócritas, estão sendo... E sinceramente, vendo essas mensagens, todos esses áudios liberados, todos, eu percebo que eles eram, me parecem, mais sinceros. Acho que não estavam sendo hipócritas não, me parece que eles realmente acreditam, principalmente a Força Tarefa da Lava Jato, me parece que eles realmente acreditam no que estão fazendo, eles têm uma boa intenção. Por mais que seu sistema de crenças seja equivocado, mas dentro desse sistema de crenças, parecem ser pessoas que acreditam no valor que eles estão fazendo. Então a crítica tem que se deslocar para um outro nível. Isso torna, por outro lado, a ignorância sobre a totalidade das coisas muito mais grave. Porque, por exemplo, o seu Dallagnol, ao propor as 10 medidas contra a corrupção, meu Deus do céu, aquilo ali é de uma estupidez inacreditável. Porque o camarada não dá um pio sobre a espinha dorsal sem a qual qualquer sistema de crime organizado hoje em dia é impossível, que é a livre circulação de capitais por meio de paraísos fiscais. Não tem absolutamente nada disso. Sem paraísos fiscais, sem um esquema de investimentos internacionais, sem a facilidade de remeter dinheiro para o exterior, é impossível ter estudo de crime organizado. E ele faz um pacote de medidas que atacam tudo quanto é sintoma, mas não atacam o modo principal como esse sistema funciona. Então é extremamente estúpido nesse sentido. Eu vejo que já não é exatamente perfídia, já não é tanto no objetivo intencionado de beneficiar determinados setores corruptos, essencialmente fraudulentos. Parece que é estupidez genuína mesmo. Não me surpreende que essa coisa tenha acontecido, que eles tenham feito essa troca de informações, que tenha havido uma amálgama entre acusador e julgador. Isso para mim é claro desde o princípio. Eu já escrevi que o maior problema de toda a condenação do ex-presidente Lula, especificamente, não é nem tanto o fato de ter ou não ter provas, mas o fato que a própria essência da acusação ela é absurda. Ela é basicamente um indivíduo está sendo condenado por um crime que ele iria cometer se determinadas condições tivessem se dado, e essas condições não se deram. Isso está explicado num texto que depois eu linko aí. Pois bem, então esse é o primeiro ponto. Ou seja,
espero que surpreenda alguns, mas a minha visão, tanto do Moro quanto do Dallagnol, enquanto pessoas, até melhorou depois desses vazamentos. O que de modo algum melhora a situação geral, que para mim Lava Jato sempre foi uma fraude absoluta, é a espinha dorsal do processo golpista, é uma estratégia de guerra de quarta geração capitaneada pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, para detonar nosso país. Eu nunca apoiei a Lava Jato. Eu sempre disse que aquilo ali era uma fraude. Lava Jato é uma estratégia do Departamento de Estado norte-americano para desestabilizar nosso país econômico e politicamente. Ela começou por meio de um sistema massivo de espionagem que ocorreu na Petrobras, que foi denunciado pelo WikiLeaks, inclusive. Isso gerou uma certa situação complicada na relação Brasil e Estados Unidos. Na época teve muito piada da espionagem maciça. Fala até no Obamagate, tem um monte de piadinha até. Logo depois estourou o escândalo do Petrolão e a economia brasileira, que ia muito bem, obrigado, até 2013, com indicadores excelentes, foi entrar a Operação Lava Jato em 2014, pronto, ferrou totalmente nossa economia. Por quê? Porque primeiro provocou uma imediata paralisação de parques industriais inteiros. De uma tacada só, foi mais ou menos 400 mil desempregados altamente qualificados. No efeito cascata, em pouco tempo deu mais de 1 milhão. E mais adiante você pode dizer fácil por baixo, que a Operação Lava Jato causou direta e indiretamente 4 milhões de desempregados. Afastou os investidores, derrubou o valor de mercado das empresas, gerou toda essa comoção política e social que sempre aumenta o risco do Brasil e afeta a confiança dos investidores, afeta a confiança na economia. O pessoal investe menos, prefere explorar a dívida pública. É preciso deixar muito claro que o motivo do Brasil ter ido de condições econômicas excelentes em 2013 para quebradeira em 2014 é Operação Lava Jato. Pronto. E isso está mais do que reforçado agora. Então isso foi o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, eu vou para o sistema oposto falar sobre o senhor Glenn Greenwald. É uma coisa que parece que muita gente ainda não se deu conta do quanto que esse camarada é forte. Esse sujeito não é brincadeira, o Greenwald. Ele não é apenas alguém que já ganhou o prêmio ESSO de jornalismo no Brasil, não só alguém que já ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, que é o maior prêmio possível. Esse cara já ganhou um Oscar pelos documentários Citizen4. E já foi representado no filme Snowden, foi representado pelo Zachary Quinto. Poxa, é um indivíduo que tem poder, um jornalista de altíssimo nível, está no topo do jornalismo mundial. Esse cara é extremamente competente, é o tipo do jornalista que você não queira ter como inimigo. É um militante? Claramente, o The Intercept é um jornal claramente enviesado à esquerda. É aquele negócio, eu tenho apreço pela sinceridade. Se você é enviesado, mas isso é claro, você deixa isso estabelecido, o problema não é esse. O problema é você ser hipócrita e dizer que faz jornalismo imparcial, mas ser completamente troncho, que nem Globo, por exemplo, que se finge. Globo é totalmente criminosa nesse sentido. O Glenn Greenwald é um cara de alto gabarito. E você pode apostar que ele não está fazendo isso sem uma estratégia muito bem elaborada, sem estar preparado. Esse cara vazou o WikiLeaks, que foi um dos principais articuladores desse negócio. Ele desafiou de frente, bateu de frente com os Estados Unidos, diferente do Snowden, que teve que fugir para a Rússia, ou do Julian Assange, que acabou preso. Diferente deles, o Greenwald tá solto. Por quê? Tanto que esse cara é esperto. Não é brincadeira não, o cara é extremamente competente. O que me leva à questão afinal, de onde vieram esses vazamentos? Esse que é o ponto crucial. Mas antes, observa só o próprio sistema de liberação, o sistema que ele criou de liberando aos poucos os vazamentos, como é que é genial. Por exemplo, o próprio Moro admitiu a autenticidade. Provavelmente admitiu, porque no começo não tinha nada muito comprometedor. Agora, a essa altura do campeonato, se vier uma coisa pior, como é que o Moro vai fazer? Vai dizer que agora não é mais autêntico, como ele já começou a fazer? Ou seja, o próprio, ao soltar a coisa aos poucos, o próprio
Moro mordeu a isca e o Greenwald tá controlando a narrativa, meu amigo. Se ele soltasse isso tudo de uma vez, perdia totalmente o controle, perdia totalmente a eficácia, porque cada um pegava a parte que lhe interessava e fazia um alarde em cima daquilo. Como o conteúdo é muito grande, permitiria, por exemplo, que os favoráveis a Moro conseguissem viabilizar a divulgação apenas das partes que lhes interessam. E, como eu coloco, existem vários textos que já foram liberados que você pega isoladamente. Moro soa de uma forma até mais heróica, porque parece estar realmente interessado com o bem-estar do país, talvez realmente acredite nisso, mas o Greenwald está controlando a narrativa. E agora também essa altura já nem me importa mais quem acha, quem deixa de achar, porque agora o sistema de todo já se moveu numa direção, provavelmente a direção desejada por ele. E o que vai ser agora? Provavelmente vai soltando as coisas aos poucos, em algum momento vai pegar a Globo em cheio, muito provavelmente. Mas aí fica a questão, e a fonte desses vazamentos? Evidentemente, uma forma de atacá-lo é questionar essa fonte, apesar de ele estar segurado por um princípio jornalístico, isso não o impede de ser atacado por outros meios. Mas vamos pensar em 3 possibilidades de qual a origem dessas fontes. Uma delas, primeiro, pode ser alguém da própria Operação Lava Jato, alguém de dentro que fez esse serviço. Isso poderia ser matador, por exemplo, se deixa pressionar qual é a fonte é um hacker, um invasor, e de repente no final das contas pode não ser nada disso. Pode ser alguém lá da própria operação, que seja lá por que motivo for, talvez porque se arrependeu, ou talvez porque foi prejudicado. Já tem até um suspeito aqui, não vou dizer o nome para não ficar alimentando boato, mas já tem uma pessoa bastante suspeita de ter feito isso. E aí o que acontece? Poderia deixar essas críticas irem avançando e no momento certo revelasse essa fonte. Se fosse algum trabalho interno da Lava Jato, meu amigo, era uma pancada assim demolidora. Poderia ser isso. Outra possibilidade, sim, pode ser um hacker. Nesse sentido, a invasão em si foi criminosa, o jornalismo não tem nada a ver com isso, vai divulgar do mesmo jeito, a eficiência vai ser a mesma. Mas aí como que ele poderia se proteger e proteger a esse hacker? Meu amigo, com esse grau de sofisticação de captura de mensagens, eu seria capaz de apostar que esse grupo de hackers, com certeza não é um só, mas esse grupo de hackers provavelmente deve ter coisa contra muita gente aí. Você imagina um camarada desse sendo pressionado, só que é o seguinte, seu Gervais Mendes, seu Edson Fachin, senhora Raquel Dodge, eu também tenho coisa contra você aqui. E aí, o que você vai fazer? De repente tá diante de uma situação de alguém que tá detonando esses alvos agora, mas de repente pode derrubar muito mais gente. Tu imagina, camarada, com esse poder de captação de dados, esse tipo de sujeito ameaçando. Poderia ser o próprio Snowden. O Snowden trabalhou para a NSE. É o cara que sabe, tem conhecimento nessa área de penetração, de busca de coleta de dados, de espionagem. Pode ser uma galera envolvida dele. Ou seja, se foi de fato um hacker numa ação criminosa, né, que entre aspas, que afinal o próprio Dallagnol já disse que entre o direito à privacidade e o interesse público prevalece o interesse público, ou seja, as próprias palavras dele e também do Moro corroboram a ação desses hackers. Se for um caso desse, pode estar lidando com um camarada com potencial de causar um estrago muito maior. E aí, quando o de todo mundo estiver na reta, eu quero ver se eles vão ter coragem de se queimar em nome de seja lá o que for. Mas tem também uma terceira possibilidade, e aí pode ser, por exemplo, a inteligência de outros governos, como por exemplo poderia ser Rússia ou China, que tem interesse em derrubar esse Bolsonaro, que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato. Os interesses da China e da Rússia no Brasil foram prejudicados. E se for uma inteligência estrangeira, a fonte dessas informações, vão fazer o quê? Vão condenar a Rússia? Não vão mandar merda, não vão fazer porcaria nenhuma. Por outro lado, tem também alguns dizendo que tem uns malucos dizendo que seria um serviço da própria CIA, dos próprios Estados Unidos. Isso é que está dizendo esse bando de imbecil que acredita que Estados Unidos, ou melhor dizendo, acredita nesse falso, esse absolutamente hipócrita nacionalismo desse governo. Sabe que a CIA é um órgão, sempre foi um órgão pérfido, e agora que uma coisa dessa está acontecendo com esse grau de sofisticação tecnológica, recorre àquela explicação que, quando é dada pelos outros, é sempre teoria da conspiração.
Essa ideia é absolutamente esdrúxula, embora eu não diga que seja totalmente absurda, que poderia ter um outro nível de interesse que nós não estamos detectando aí, poderia ser sim, não vou dizer que não seja, mas a princípio não há nenhum motivo para levá-la a sério, pelo menos não ante a essas outras possibilidades. Afinal, foi uma operação claramente capitaneada pela inteligência norte-americana, pelo Departamento de Estado norte-americano. Quem não sabe, o Departamento de Estado não é um órgão oficial de relações, não, é um órgão voltado para sabotar, espionar e detonar outros países para defender interesse norte-americano. Então, a Operação Lava Jato é uma ação do Departamento de Estado norte-americano. Entendam isso. Não faz muito sentido ela se sabotar agora a essa altura do campeonato. Embora se sempre poderia dizer que tem essa tendência de você utilizar indivíduos para os seus interesses escusos e depois ferrar com os indivíduos, não é nada raro, é uma coisa perfeitamente comum nessa seara da espionagem. Mas eu não vejo nesse momento porque essa opção seria mais provável que as outras três, ou seja, que se fosse um trabalho de vazamento interno da própria Lava Jato, de alguns dos procuradores, que fosse sim a ação de um grupo de hackers muito sofisticados e que tem capacidade de causar muito mais dano, ou que seja a ação de um governo estrangeiro, mais provavelmente da Rússia, contra o qual o governo brasileiro não poderia fazer porcaria nenhuma. E para finalizar, e agora, no que isso vai levar? O que isso vai dar? Olha, como eu coloquei antes, isso não vai mudar os grupos que já estão previamente definidos. Isso é muito claro. Isso que vai fazer é com que algumas pessoas que já tinham uma certa oscilação entre esses lados parem de apoiar, como por exemplo o caso da Raquel Sherazade lá, né, que já publicou um vídeo esculhambando lá a Operação Lava Jato. São pessoas que apoiaram, talvez por desinformação, talvez porque não pesquisaram direito, e até porque considerando que ela é jornalista também, a tendência vai ser apoiar também a atitude de jornalistas, ou algumas outras pessoas que vão abandonar, que vão sair dessa linha de defesa do governo Bolsonaro, que está cada vez mais fraca, cada vez mais gente pulando fora do barco. Você não vê ele conquistando novos aliados, pelo contrário, é perdendo força, perdendo aliado todos os dias. O governo está se desgastando numa velocidade inacreditável. Eu já estou ficando surpreso com a capacidade dele de se manter no poder tanto tempo, com essa usina de crises aí, como disse o Rodrigo Maia. Então isso vai fazer diferença nesse ponto. Agora, que vai fazer diferença para Bolsominion, não. Bolsominion, o que eu digo, é aquele indivíduo que defende o governo Bolsonaro independente do que ele faça. É aquele indivíduo que se você soltar uma mentira qualquer dizendo que o Bolsonaro fez aquilo, por mais injusto que seja, ele vai defender, se ele acreditar. Eu geralmente acredito. Para isso não vai fazer diferença. Pelo contrário, eu até já falei que se fosse ter uma nova passeata aí em defesa do governo, provavelmente capaz de ser até maior, mais gente ainda elogiando o Moro. Entre outras coisas também, porque ali dentro desses vazamentos tem alguns trechos assim que até dão uma visão melhor dele. Agora, aqui a crise institucional é inevitável, a desmoralização é absoluta. Para mim, Moro sempre se desmoralizou, já vem se desmoralizando desde o princípio, com o seu conchavo com a Rede Globo, o seu conchavo com o Tucanato, com os tucanos, que está escancarado em inúmeras fotos. O cara só falta beijar Geraldo Alckmin, Aécio Neves lá, meu Deus do céu. Está coisa mais velha, desde sempre. Você não tem como o cara não saber isso, o cara sendo elogiado pela mesma maçonaria, sendo condecorado pela mesma maçonaria no qual todos esses caras do PSDB estão envolvidos, Michel Temer incluso, na qual o Bolsonaro entrou também. Cara, acreditar que um indivíduo desse faz isso de uma forma perfeitamente dentro da legalidade, não, por favor. Existe um limite para a autoilusão também. É preciso você assumir, você ter consciência clara de que tem essas irregularidades, que tem esses malfeitos, mas prefere justificar isso em nome de uma ordem superior. Afinal, a letra da lei não pode matar o espírito da lei. Se você acredita que isso é por um bem maior, faz sentido que você argumente dessa forma e aceite algumas violações em nome de uma coisa maior. Mas acreditar que o camarada agiu de uma forma perfeitamente isenta, não, por favor, tem um mínimo é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então assim, o que vai mudar?
corrói o governo cada vez mais, enfraquece cada vez mais, isso é meio que inevitável. Tende a acirrar ainda mais a polarização, mas assim, não há ganho para o governo Bolsonaro nisso, nenhum. Sérgio Moro, que já não tem mais moral para qualquer pessoa com um mínimo de noção, eu já disse isso num vídeo também, que desmascarar, não faz nem sentido desmascarar um camarada desse, não tem mais máscara, já riou a máscara há muito tempo, um termo que meu pai sempre usou. Faz sentido acreditar, a cara dele está lá exposta. E curiosamente, se você for ler um dos textos, o texto do Sérgio Moro sobre a Operação Mãos Limpas, isso já está meio que sugerido ali, esse conchavo com a mídia, esse acerto entre as partes, assim, esse modus operandi anormal no mundo jurídico. Isso está muito claro, não há surpresa para mim em termos de ter havido essa relação espúria entre acusação e julgamento. Isso aí é bem claro desde o princípio. Só me surpreendeu em parte porque parece que eles realmente são mais sinceros do que eu pensava, agem mais por ignorância mesmo do que por perfídia. E basicamente isso, tem muito pouco a acrescentar. Não sei se eu vou ficar online por muito tempo com a situação pessoal que eu estou tendo aí. Mas eu peço para você que, se possível, ajude a divulgar o canal, convide pessoas a se inscrever, curta o vídeo, compartilhe, por favor. E é isso, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 19 de junho de 2019, muito obrigado por sua atenção.